fácil de escrever sobre perdão, sobre falar sobre o perdão, mas ter o ato de perdoar já se torna mais difícil. Talvez a gente perdoe ali uma coisa ou outra, uma ofensa ou outra, leve, mas o texto está dizendo que nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou. Se a gente pegar ali na oração modelo, a oração do Pai Nosso, Mateus 6, e ali no verso 12 encontramos a quinta petição dessa oração. São 6, se não me engano, mas essa é a quinta petição ali da oração. E ali está dizendo: e perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Estão entendendo que a palavra de Deus, o que está falando aqui, o que está colocando diante de nós? Olha a nossa oração, se fazemos essa oração, olha só a nossa oração. Perdoa-nos, Pai, assim como nós perdoamos. E aí a coisa fica mais, vamos dizer assim, como diz aí o pessoal, a galera, mais bruta. O negócio é mais bruto isso. Porque precisamos ministrar o perdão sobre a vida dos outros, assim como Deus ministra em nossas vidas. Então, se clamamos por isso, precisamos ter essa dimensão, esse entendimento, dimensão desse entendimento. Perdoar aqueles que nos ofendem é algo extremamente difícil. Não é fácil. E eu estou dizendo por mim mesmo. Eu sei que no coração dos irmãos também tem isso. É óbvio que a gente encontra um ou outro, e isso é raro, pessoas que têm assim, essa questão de perdoar. Coisas que a gente fala, eu não perdoaria, e a gente vê a pessoa perdoando. Mas a Bíblia garante que, além de ser a vontade do nosso Deus para as nossas vidas, perdoar, a Bíblia está garantindo isso, é algo restaurador para as nossas vidas. Perdoar, meus irmãos e irmãs, e aqueles que nos assistem, nossos amigos, nossos convidados, e aqui quero registrar também a presença do nosso amigo Bruno, sua esposa Fran, e a Pietra, que eu não estou vendo, a Rosane deve ter levado, né? Que tem um cabelo igual ao meu, gente. Cabelo lindo, maravilhoso, igual ao meu. Também o Biluba, meu sobrinho, mas é o Bernardo, que a Giza já está de olho nele para ele estar trabalhando ali em cima ali para a gente. Também meu cunhado Ricardo e minha concunhada Adriana. É um prazer tê-los aqui. A Bíblia garante que perdoar é algo restaurador para as nossas vidas. E perdão, se a gente buscar na essência, a gente pode entender que é o Evangelho de Deus, é a palavra de Deus. É o que Cristo fez por nós. Perdão é a essência da mensagem de Deus para a humanidade. Lá vem a Pietra. Pietra com cabelo igual ao meu, olha aí para vocês verem. Lacinho, então, tá lindo. Colossenses, no capítulo 2 agora, verso 13, verso 14, olha se não é a essência da mensagem de Deus para a gente, essa mensagem de salvação. Colossenses, voltando um capítulo aí, o capítulo 2 agora, não o 3, o verso 13 também, e junto com ele o verso 14, diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. Precisamos ter nossos ouvidos apurados para com a palavra de Deus. Precisamos meditar nela dia e noite. E este texto declara que toda a humanidade, todos nós, estávamos mortos, e muitos estão mortos ainda, nos seus delitos, nos seus pecados, nos seus desejos pecaminosos, e que são contra Deus.
Os desejos da carne é contra o que Deus requer de nós. Mas Ele providenciou o meio para cada um de nós ter vida e vida em abundância. E este meio é Jesus Cristo. É o sangue dele, derramado naquela cruz por nós. O que temos, irmãos e irmãs, e nossos amigos, nossos convidados, o que temos é uma dívida com Deus impagável. Pensa numa dívida aí que você fala, não tem como pagar isso. E de repente vem alguém e fala, eu vou pagar para você. Ou você chega até o seu devedor, e esse devedor diz para você, não tem mais débito nenhum, você não tem mais dívida nenhuma. Foi paga por quem? No caso da nossa vida espiritual, nossa vida eterna, que nós não tínhamos direito, não merecíamos, por causa dos nossos pecados, foi Cristo quem pagou. Essa dívida foi anulada pelo sangue de Jesus. E este é o nosso perdão. Precisamos sempre olhar para aquela cruz quando somos ofendidos, quando alguém nos tira do sério, quando alguém nos tira, ou alguma situação nos deixa revoltado, com raiva, e às vezes até com ódio. Precisamos olhar para a cruz de Cristo e lembrar do que foi feito em nosso favor. O que foi feito em nosso favor. O que era e que ainda é para muita gente terrivelmente fatal contra nós, contra a humanidade, Deus o removeu inteiramente em Cristo. E aí ele cravou essa dívida ali naquela cruz e falou, está paga. Jesus recebendo as ofensas de todos nós. E para os que creem nisto, aí vem o perdão de Deus sobre nossas vidas. E isso é algo libertador. Mas aquele que não consegue compreender o tamanho do perdão de Deus em nosso favor, essa pessoa nunca irá perdoar da forma como Deus perdoou. Isso também é muito sério. E aí, quando eu observo o mundo, um mundo que vai de mal a pior, a gente tem esperança neste mundo, mas a Bíblia diz que não vai ter. Ele vai de mal a pior. Eu percebo que o que falta neste mundo é justamente isso, é olhar para a cruz de Cristo, é reconhecer o favor de Deus em nossas vidas. É olhar para a palavra dele, meditar na palavra dele e entender essa palavra. E andar conforme essa palavra. O que falta para o mundo é isso. E a igreja é um instrumento de Deus para que essa palavra seja pregada, seja ensinada. Precisamos, de fato, reconhecer tudo isso. O mundo não consegue olhar para aquela cruz e compreender o sacrifício de Cristo. Porque só isso, só assim, todos nós entenderiam que o perdão é uma necessidade vital. Gente, o mundo está se acabando porque falta o perdão. Falta perdão na vida das pessoas. Perdão seria e é uma necessidade vital para a gente. E até mesmo uma questão de bom senso para todos nós. E geralmente, quando se há reconhecimento de culpa, quando você percebe que você é culpado, e se houver isso, em alguma situação, se uma parte reconhece que é culpado, geralmente o perdão fica mais fácil para a outra parte. Vocês estão me entendendo? Se a gente reconhece uma culpa, ou alguém que nos ofendeu reconhece a culpa e fala, me perdoa de todo o coração ali, você está sentindo que a pessoa reconheceu que errou com você. E aí, nesses 22 anos para trás aí que eu trabalhei com jovens e adolescentes, eu dizia, não é aquela coisa de pisar no pé e falar, aí, foi mal, desculpa aí, valeu. Aí passa um pouquinho, você vai lá e pisa de novo no pé da pessoa, aí, foi mal, desculpa aí. Não é esse negócio. É você pisar no pé e falar assim, me perdoa. E aí, a partir daquele momento, você começa a observar. Se o pé da pessoa está aqui, você fala, opa, já pisei uma vez, não quero mais isso.
Eu me arrependi de ter pisado no pé dessa pessoa. Quando há esse reconhecimento, fica mais fácil vir o perdão pela outra parte. E muitos aqui já me conhecem um pouco e sabem que eu tenho problema com o trânsito. Eu fico muito nervoso com o trânsito. E aí eu lembro de uma vez, estava indo para o velório de um tio, de uma tia minha, lá em Governador Valadares. Então eu peguei o carro, coloquei um primo, 2 primos comigo, um irmão, e nós saímos e eu estava apressado. E ainda saindo da cidade, eu acabei não observando o carro ao lado e fechei o carro. E aí vem aquela buzina assim, ensurdecedora, sabe? Aquela coisa com vontade. Eu voltei para a pista porque eu errei. Eu baixei o vidro. E a vontade era falar assim, ô, velho, foi mal. Mas não precisa disso aí, não. Deixa de ser ignorante. A vontade era falar isso. Mas naquele dia, eu experimentei algo maravilhoso. Porque eu falei, eu errei. E na hora eu falei, eu errei. E baixei o vidro e o cara chegou do lado, abaixou o vidro também. Um olhando para o olho do outro. E eu falei assim, cara, me perdoa. Foi mal, não te vi. O cara mudou o semblante. Falou assim, não, podia ter acontecido comigo também. Às vezes acontece. Valeu, vamos embora. Vamos que vamos seguir. Sabe, o que acontece quando você reconhece o seu erro, pede o perdão com sinceridade, e aí vem o perdão, é algo assim que liberta. Perdão é algo que liberta a gente. A gente vê isso pela questão de Cristo conosco, por aquilo que Ele fez com a gente. Nos libertou. É isso que Ele fez. O perdão, eu estava conversando com o Caio essa semana, ele pegou uma carona comigo, e estava justamente também seguindo, talvez depois, quem sabe, um dia, ele conte um testemunho aí, espero que tenha sido bem, ainda a gente não conversou, desfecho da conversa ali ainda não aconteceu, mas eu estava dizendo para ele que perdoar é zerar a conta. Porque tem muita gente que diz que perdoa, mas não zera a conta, fica com aquilo ali. Remoendo, e aquilo é que faz muito mais mal para a gente, aquela amargura no coração. Perdão é algo como zerar a conta, é apagar um quadro que já foi todo rabiscado, e estava muito feio. E aí você vai ali naquele quadro e deixa ele limpo. Limpo para ser utilizado da melhor maneira. E é isso que Deus está fazendo nas nossas vidas, com o perdão dEle em nossas vidas, zerando, limpando, restaurando tudo, deixando pronto para ser utilizado da melhor maneira, e a gente é melhor utilizado, a nossa vida é melhor utilizada nas mãos de Deus, no centro da vontade de Deus. E aí, quando nós verificamos, e a Bíblia está falando de perdão o tempo todo também, nós verificamos alguns aspectos deste perdão bíblico. O perdão que Deus nos exige. E aí nós surpreendemos com o que encontramos. Se você começar a buscar a palavra perdão e ver o que Deus está dizendo. É algo que incomoda a gente. Perdoa. É simplesmente isso, perdoa. É o que Deus diz. Mas, Senhor, perdoa. Eu sei que tem aspectos legais às vezes é uma dívida aí que a gente pode levar na justiça. Às vezes a gente está sendo injustiçado. E tem aí os tribunais, os lugares para a gente levar lá de modo tranquilo. Mas eu estou falando daquela ofensa que gera amargura, gera raiva. E por causa de uma ação, você quer ter uma reação, e aí vem outra reação, e aí fica aquela coisa. Então, o primeiro aspecto aqui é: perdoa-me como eu perdoo. Essa que é a oração ali, a petição ali em Mateus 6:12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
A petição aí de Mateus, no capítulo 6, verso 12, está conectado com toda essa oração modelo aí. Toda. Porque certa vez Pedro foi perguntar a Jesus ali no capítulo 18 de Mateus, quantas vezes ele deveria perdoar. E ali a gente pode fazer um estudo sobre isso depois também, porque o que Jesus responde é a mesma frase, se não me engano, de Lameque, lá no capítulo 4 de Gênesis, só que com uma conotação diferente. Lameque disse que ia se vingar 70 vezes 7, porque ele já tinha matado, e se alguém fosse vingar dele, ele vingaria, não só como Caim, 7 vezes mais, mas 70 vezes 7. E aí, lá em Mateus 18, tem essa conotação, mas Jesus traz a nova dimensão da coisa. Perdoa, não só 7 vezes ao dia, mas 70 vezes 7. E essa petição aqui, oração ali do Pai Nosso, ali em Mateus 6, o verso 12, está conectado com toda a oração que Jesus nos ensina ali. Ou seja, nós devemos orar pelo perdão e perdoar todos os dias, a cada dia, do mesmo modo que você pede aí, está ligado com o mesmo modo que você vai pedir, me dá o pão de cada dia. Ore, me dê perdão, mas me dê condições de perdoar todos os dias. Está conectado da mesma coisa, fala, me livra do mal todos os dias. Perdoa todos os dias também. O pedido é, Pai que estás nos céus, perdoa-nos as nossas dívidas para contigo, ó Deus eterno. Mas poucos têm percebido que essa petição tem um grau de importância assim elevadíssimo. Pois Jesus está nos ensinando que a frase, perdoa-me, Pai, está totalmente ligada com o modo que nós perdoamos. Precisamos estar todos os dias diante do Senhor, orando, suplicando, orai sem cessar. E nessas súplicas, nessas petições tem, perdoa. O Espírito Santo vem, fala algo ao seu coração, te incomoda, e você fala, isso está errado na minha vida, me perdoa, Pai, eu fiz isso. E é como se Deus estivesse dizendo, eu te perdoo como você perdoa? Como você tem perdoado aquela pessoa que te ofendeu? Eu te perdoo como você tem perdoado essa situação que está acontecendo com você? É isso que está conectado aqui. E é difícil, irmãos, mas é isso. Aqueles que se achegam a Deus através do perdão de seus pecados contra Ele mesmo, contra o próprio Deus, devem perdoar aqueles que os ofenderam. É isso. Isso é o que Jesus está dizendo, e nós não podemos desviar os nossos ouvidos de ouvir a palavra dEle. Porque o que está escrito lá em Provérbios 28, 9? Provérbios 28, 9 vai dizer que aquele que desvia os seus ouvidos da palavra de Deus, da lei dele, daquilo que ele escreveu para nós, Provérbios 28, 9 está dizendo, até a sua oração é abominável. Aquele que não escuta a minha voz através da minha palavra, que não obedece a minha voz, até a sua oração é abominável. É o que o Senhor está dizendo. Se vocês quiserem, pode abrir lá Provérbios 28, 9. Temos o dever de perdoar, irmãos. Pois se não for assim, ignoramos o que Mateus ali 18, do verso 21 até o 35, é uma parábola ali de um servo que devia o seu senhor muita coisa, era muito o que ele devia ao seu senhor. E o senhor vai lá cobrar a dívida dele. Depois vocês podem ler, Mateus 18, de 21 a 35 ali começa também Pedro dizendo quantas vezes nós vamos perdoar, depois Jesus conta essa parábola. E esse servo pede misericórdia ao seu senhor, ao seu rei ali, para perdoar as dívidas. E o rei olha para ele, é convencido daquele pedido de perdão e fala, acabou, não tem dívida nenhuma, eu te perdoo. Só que esse servo tinha alguém que devia a ele também uma quantidade bem menor.
E ele sai dali com um alívio da dívida perdoada, mas quando ele vai tratar com o outro, com o que devia a ele e pouca coisa, ele não tem o mesmo modo de perdoar. E ele maltrata aquela pessoa. E ele pisa naquela pessoa. Ele faz aquela pessoa sofrer. Deus não vai fechar os seus olhos para isso. Se nós estamos como igreja pedindo perdão a Deus, mas não conseguimos perdoar aqueles que nos têm ofendido, Deus não vai fechar os seus olhos para isso. Por isso eu peço que você pense nos seus pedidos de perdão, que você tem ido diante do Senhor e colocado diante dele. Vá até o Senhor e comece a verificar aí. Pai, eu tenho te pedido isso, mas olha, eu estou pensando aqui agora. Ao mesmo tempo, verifique de que modo você tem perdoado aqueles que têm te ofendido. Aqueles que têm algo com você, que entra em conflito com você. Porque uma ação está ligada à outra. Se eu vou até o Pai pedir perdão, eu preciso entender como eu tenho perdoado. Perdoe, releve, esqueça as afrontas que lhe são feitas. Tudo que injustamente alguém fez contra você, busque em Deus, em primeiro lugar, perdoar. A palavra garante que é assim que você receberá tanto perdão como a paz que excede todo entendimento que vem de Deus em seu coração. É assim que você vai ter. E isso, de fato, será um alívio para a sua alma. O segundo aspecto, perdoar como Deus me perdoou. Perdoa-me como eu tenho perdoado. E agora é perdoar como Deus me perdoou, que é Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E aí, amada igreja, sempre vai haver ocasiões, situações em que seremos magoados, em que seremos ofendidos. Mas a palavra de Deus diz para você respirar fundo, olhar para aquela cruz, sentir o perdão de Deus na sua vida, esse perdão maior, e aí você tem buscar ser tolerante, você está pronto para perdoar aquele que te tem ofendido ou aquela situação que está te ofendendo. Essa é a vontade de Deus. Assim como foi a vontade dele em nos perdoar. Vejam bem, o perdão de um crime, está lá o julgamento, aí o culpado é perdoado. O que significa isso? Liberdade para o criminoso. Cometeu um crime, mas julgando e vendo todas as coisas, ele foi considerado livre daquele crime. Isso é liberdade. É livramento para ele. E aqueles que são perdoados por Deus estão livres daquilo que o condenava. E são estes que sentem o perdão de Deus, é que vivem a vida verdadeira, uma vida abundante, cheia de paz, de alegria. Quem recebeu o perdão de Deus em Cristo deve ter também um espírito perdoador. É o que a palavra de Deus está dizendo. Perdão com sinceridade de coração. Só assim você vai ter uma verdadeira vida. É difícil, eu estou falando isso para mim também. Preciso melhorar muito, mas é o que Deus está colocando no meu coração. Difícil, meus irmãos e irmãs, mas é assim. E olha, aquele que consegue perdoar dessa maneira, é este que recebe aquele incrível sentimento de liberdade. É este que experimenta a maravilhosa sensação de ser liberto de um enorme fardo que estava sobre seus ombros. É assustador ver como tem aumentado o sentimento de justiça segundo o que nós pensamos, que a humanidade pensa, e não segundo Deus. Já falei sobre isso aqui. Pense
na justiça de Deus para as nossas vidas? Pegar o filho dele, crucificar o filho dele em favor dos culpados. Agora, o nosso senso de justiça não consegue compreender isso. Se é a favor de nós, ok, beleza, é isso aí. Que bom. Mas se é em favor de outros, você não consegue pensar dessa forma. Deus quer nos ensinar que há uma solução para as ofensas que nós temos recebido. E sabe qual é a solução? Não é vingança, não é castigo, não é revidar aos nossos ofensores. A solução é uma só. Que você recebeu dele, você repassa. E isso é o perdão. A falta de perdão nada mais é, e isso também é muito importante, que egoísmo. Se não conseguimos perdoar, nós somos egoístas. Para mim, eu estou em primeiro lugar. Eu estou sobre tudo e todos. Se nós falhamos feio, tudo que a gente quer do outro é que entenda. Eu falhei, eu errei, me perdoa. Mas se o outro erra comigo feio, tem colher de chá, não. Tem gente que ora até para Deus mandar um fogo do céu e fulminar a pessoa. Queima, Senhor. É assim que as pessoas pensam. Vamos rapidamente abrir nossas Bíblias em Romanos 2, verso 5 ao verso 10. Essa questão de ser egoísta, ter o coração duro, não deixar se amolecer por nada. Se é contra mim, eu não amoleço contra isso. Eu não dou colher de chá. Romanos capítulo 2, verso 5 ao verso 10 diz assim: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Verso 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, verso 7, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Verso 8, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos. E aqui no grego, podemos buscar lá, vocês vão ver que também essa palavra se refere a egoístas, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz. Olha só, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Aqui Paulo, obviamente, falando aos romanos ali, aos gregos. Que a palavra de Deus está dizendo aqui que a gente deve ter o mesmo sentimento de compaixão que Cristo teve por nós. Porque quando a gente não perdoa, nós sofremos. Talvez você aqui hoje tenha alguém que você precisa perdoar e você não perdoa no coração, e talvez a pessoa nem sabe. E aí quem está sofrendo, quem está amargurado é você. A outra está vivendo tranquilamente. A palavra de Deus nos ensina muitas formas de chegar até essa pessoa, ou orar a Deus e pedir: Deus, eu quero liberar perdão, eu quero viver uma vida tranquila, porque senão eu não vou conseguir viver, senão isso aí toda hora vem na minha mente, vem no meu coração, e isso vai trazendo amargura. E aí eu estou com um dia bom, mas de repente vem só na mente aquela pessoa, aquela situação, e aquilo me faz sofrer, e meu dia acaba ali. Aí chega uma pessoa que você ama, e a pessoa te ama perto de você, mas você está amargurado, e às vezes sai uma palavra ríspida. Aí uma ação gera uma reação, que gera outra reação, e aí vai aquela bola de neve. E o mundo está vivendo assim. Entenda de uma vez por todas que uma coisa vai levar a outra. Perdoe e será perdoado. Receba o perdão de Deus e perdoe como Ele te perdoou.
E só dessa forma, ou para exemplificar isso tudo até aqui, o ponto 3 e o final desse sermão, o último aspecto, dentre muitos, que a gente poderia ver aqui, é que você deve trazer à memória, sabe o quê? Trazer à memória aqueles que receberam o perdão em suas vidas. Os que receberam perdão viviam a vida contrária ao que Deus requer de cada um de nós. E ao serem perdoados, tiveram suas vidas de forma maravilhosa transformadas. E aqui vem a memória, e vocês podem até pensar em outros, vem a memória Zaqueu. Que aí alguém pode dizer, Zaqueu trazia muito ódio a muita gente. E com certeza ele também já devia odiar muita gente. Mas aí o perdão de Deus vem sobre a vida de Zaqueu, Gine. E Zaqueu é transformado. Se a gente pegar lá o texto, se não me engano, Lucas capítulo 19, eu acho. Se a gente olhar a história de Zaqueu, o que Zaqueu fez foi ir até Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Ele sobe, porque ele devia ser do meu tamanho ou menor, sobe numa árvore para ver Jesus passar. E a única coisa que Jesus fala no início, é duas frases só de Jesus para Zaqueu no texto. Desce depressa, eu vou na sua casa. E aí todo o diálogo depois dali é Zaqueu e o povo que estava na casa. E o povo falando mal de Zaqueu. E Zaqueu poderia tomar uma atitude de que, sai da minha casa, vocês estão pensando o quê? Mas só que Zaqueu fala assim, mestre, o povo começa a acusar Zaqueu, e Zaqueu fala, mestre, se eu roubei alguém aqui, eu quero recompensar 4 vezes mais. Eu tenho uma nova vida agora. Jesus inicia, desce depressa que eu vou na sua casa, vou ceiar com você. E Jesus termina assim, hoje veio salvação nessa casa. Perdão. E aí nessa casa aí, em cada coração aqui, o que Jesus quer hoje na vida de vocês é perdão. É que vocês tenham isso, essa ação de perdoar, serem perdoados e perdoar. O que a gente poderia dizer do perdão sobre a mulher adúltera? E talvez quem mais aí, talvez vocês estão pensando. Mas eu quero trazer a memória de nós para encerrar. Uma pessoa que aos nossos olhos não era culpado, mas foi considerado assim, foi traído, foi preso, torturado, com certeza, mas Deus lhe deu a vitória. Quem é esse? Talvez você esteja pensando em Jesus, e é ele mesmo, a melhor resposta. É Jesus, mas eu quero que você pense, olha só, é para fazer esse trocadilho mesmo. Pense em José, uma pessoa como nós. Aos nossos olhos era inocente, mas foi considerado o quê? Culpado pelos irmãos, foi traído pelos irmãos, foi jogado numa cisterna. Eu já falei isso também para alguns jovens aqui, eu fico pensando, meu Deus, se eu estivesse no lugar de José, o Senhor me dá um sonho, que eu vou estar lá naquele lugar alto, acima de muita gente. E depois desse sonho, minha vida faz isso. Eu vou para uma cisterna, depois eu sou vendido como escravo, vou para o Egito, desço lá para o Egito, sou escravo lá, depois está indo, as coisas estão melhorando, eu vou para uma prisão, para o calabouço, para depois de algum tempo, José chegou adolescente lá, juvenil, e foi sair daquela prisão nesse tempo todo, já homem feito. Sofreu muito. Sofreu muito. José teve um sonho bom para ele, mas que a partir do seu sonho a vida dele começou a mudar. Ele foi considerado culpado, foi traído e vendido por seus irmãos. Foi ser escravo na casa do chefe da guarda do faraó lá no Egito, Potifar. As coisas estavam indo bem, até que a mulher de Potifar cria uma situação e o acusa injustamente, aí ele é preso.
E após longos anos, só de ofensas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu peço misericórdia a Deus. Talvez meu coração estava cheio de ódio, de raiva, sentimento de vingança. Pense agora, cada um de nós aqui, pense aí no seu coração, se Deus te colocasse acima de todos aqueles, com poder, com autoridade sobre todos aqueles que te ofenderam. Pense, faz uma reflexão sincera. O que você faz agora? Então eu quero convidar vocês a ir rapidamente de novo. Gênesis, capítulo 45. Quem não conhece a história de José, pegue lá desde o Gênesis 38, acho que 39 ali tem um texto meio fora da vida de José, depois volta de novo, vai até o final de Gênesis. Mas ali no capítulo 45, verso de 1 a 5, vale a pena ler essa parte. Pensa, hein? Ele está sendo agora governador do Egito. Sofreu aquilo tudo. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo homem. Porque a casa ali estava cheia, ele estava com os irmãos estavam na frente dele, e tinha mais gente, seus funcionários, seus empregados. E aí ele pediu para sair todo mundo, e ficou só ele e os irmãos. Então ele pediu para todo mundo sair, ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Verso 2, Gênesis 45. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu, que era outro complexo, ouviu o choro de José. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Eu também estaria. Eu vendi o cara, eu traí ele, sangue do meu sangue, e agora o cara é o que manda? Eu também estaria. Eu estaria pasmado. Verso 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Porque eles deviam estar de longe, prostrado ali diante de José, e falando: meu Deus, e agora? É o nosso irmão que nós vendemos. E falamos para o nosso pai que ele estava morto. E ele fala assim: vem cá, se achegue perto de mim. Chegai-vos a mim. E chegaram-se então eles. Então disse José: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, se ele está lembrando disso, o que vai acontecer agora? E aí ele fala, agora, verso 5, pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque para conservação da vida. Porque para conservação da vida, não só a minha, mas a de vocês, a do meu pai, da minha casa, da minha família e de muitas outras pessoas, Deus me enviou adiante de vós. Meus irmãos, a primeira vez que eu li esse texto, eu chorei. Foi o primeiro texto da Bíblia, e olha que você vê ali a paixão de Cristo, todo o sofrimento de Cristo por nós, é algo emocionante, mas quando eu li isso, eu falei: meu Deus. Ele chorando alto, que os outros complexos ali, dos palácios ali, estavam ouvindo o choro dele. Tinha tudo para chegar agora e falar assim: sou eu, e aí? E agora? E agora? Antes era 11 contra 1. 11 não, porque Benjamim não estava. 10 contra 1, agora sou eu aqui. E aí? Qual seria a nossa atitude? Se a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças, qual é a nossa atitude hoje quando somos ofendidos? Se a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, a Bíblia não está dizendo que só as coisas boas concorrem para o bem. São todas as coisas. E qual é a nossa postura? Diante do Senhor e diante dos homens.
Feche seus olhos. Pense, por mais difícil e doloroso que possa ser, procure pensar em quem ou naquilo que lhe tem ofendido muito, aquilo que tem te provocado raiva, ira, dor, sofrimento. Pense aí, coloque diante do Senhor, é você e Deus. Pense no quanto sua vida tem sido atormentada por isso. E por amor de Deus, tente refletir que talvez você está se negando a ver além dessa ofensa. Se você é uma pessoa que ama a Deus e quer seguir aquilo que Ele tem dado a você, tem orientado a você, procure ir além dessa ofensa. Procure enxergar mais, porque foi isso que Cristo fez por cada um de nós. Ele viu muito além das nossas vidas aqui terrenas. Ele olhou para cada coração aqui, antes mesmo de nós nascermos, Ele olhou para cada coração e falou assim, Ele merece o perdão. Eu quero, por amor, eu quero ir lá, Pai, e me sacrificar por eles. Ele fez isso por você. Pense no que você acabou de ouvir, da palavra de Deus aqui. A graça que Ele tem para você é infinitamente maior do que tudo que você está passando. E sabe, Ele quer te libertar de toda essa dor, de todo esse sofrimento que você está sentindo. Talvez você está alimentando ódio contra uma pessoa. E essa pessoa às vezes está vivendo lá tranquilamente. E só você está sofrendo. Deus quer te libertar disso. Deus está lhe dizendo hoje que o que você está vivendo até aqui não é a vida que Ele tem para você. Ele está lhe dizendo, eu te perdoei para que você tenha vida em abundância, vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia do meu amor eterno por você. Deus quer lhe mostrar que a sua maior dívida, Jesus já pagou. O inocente pagou a dívida do culpado. Então o que Deus te diz hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, nossos amigos, nossos convidados, ao meu coração também. Não olhe para a situação. Não olhe para a ofensa da pessoa ou a situação. Olhe somente para a minha cruz e viva. Viva. Essa é a liberdade que Cristo quer te dar nessa manhã a todos nós. Pai Santo, Pai querido, nós queremos te dar graças, porque a Tua palavra às vezes nos constrange mais do que isso. Às vezes a gente chega a sentir esse peso enorme, Pai, porque é a verdade. Por isso, ó Pai, nos perdoa, Deus. Agora nos perdoa sim, esses corações que estão entendendo e estão vivendo, ó Deus, algo que até agora eles não viviam. Nos perdoa, Pai, assim como nós temos perdoado. E se a gente não está conseguindo perdoar essa pessoa ou essa situação, Deus, nos ajude. Encha-nos com Teu Santo Espírito. Que a gente já não mais viva, mas que Cristo viva em nós, Pai. E que o perdão do Senhor por nós, seja reconhecido de tal maneira que ele seja transbordante também na vida dos outros que têm nos ofendido, Pai.
Pai, as pessoas que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo, ajuda-nos, ó Deus, socorra-nos, ó Deus, porque não queremos viver mais presos nesse ódio, nessa ofensa, mas queremos ter a liberdade que Cristo nos deu. Ele comprou isso para nós com o seu sangue e nós reconhecemos isso. Pai, nos ajude, conduza-nos, ó Deus, que a partir de agora nossos corações comecem a ser incomodados dia após dia, e que o Senhor nos dê a condição necessária, a sabedoria, o discernimento e o entendimento para perdoar aqueles que precisamos, ó Pai, perdoar. Fale aos nossos corações, Senhor, que essa igreja viva esse amor que é traduzido no perdão de Cristo. Viva com intensidade, viva com verdade, e que sejamos essa igreja conhecida pelo perdão que vem do Senhor em nossas vidas. É a nossa oração, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos perdoe, que Deus dirija as nossas vidas. Até mais tarde, às 19 horas, estaremos aí já conversei com o Natanael, com o Demilson, com o Vantuil, com o Arnalberto. E aí nós ouviremos o que o Senhor quer falar conosco através da vida do seu servo e nosso irmão em Cristo, nosso irmão Daniel. Que tenhamos um domingo dessa forma, abençoado por Deus, cheio do perdão dele, e que possamos expressar esse perdão àqueles que estão ao nosso redor. Deus nos abençoe grandemente.